Um pouquinho dessa história do pai quando veio para a nossa colônia Esperança, Bernardo. O que você lembra que o papai, o saudoso seu Gengi, deixou de história? Bom, parece que ele veio em 1935. Depois parece que mudou com a família, parece que foi em 1938. Para os terra em 1935, né? Olha. E você, Bernardo, continua essa tradição, continua na Colônia Esperança, exatamente nas terras onde o papai adquiriu? Sim. E o que você desenvolve hoje na colônia? Hoje desenvolve a plantação de banana, de uma parte é soja, né? E milho, e plantação de abacate, e algumas frutas assim, só para... E você nasceu em que cidade, Bernardo? Nós nasci aqui mesmo. Aqui na Colônia Esperança? É. E quantos anos? Estou com 62. 62 anos. Muito obrigado por participar deste programa que tem o único objetivo, Bernardo, de dizer a vocês, descendentes de pioneiros, vocês que escreveram e continuam escrevendo o progresso e desenvolvimento de Arapongas, muito obrigada. Arigatô gozaimasu. Estamos numa residência que é muito especial para a nossa cidade de Arapongas. Temos a honra em entrevistar Dr. Sadao Iokomizo, que vai poder nos dizer um pouquinho da sua história, a história dos seus pais, a sua vinda para Arapongas, ele como prefeito, 3 vezes vereador. Quem vai nos contar é ele mesmo. Onais, os meus pais vieram do Japão solteiros. A minha mãe chegou no ano de 1912 e o meu pai no ano de 1914. E conheceram por acaso aqui no Brasil. Casaram, trabalharam numa fazenda de café na região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E eu nasci no município de Lins, do estado de São Paulo. E a minha vinda para Arapongas foi até parecendo um verdadeiro aventureiro. No ano de 1951, eu não conhecia o Paraná e vim para conhecer e procurar uma cidade para me fixar. Passei por Londrina, Cambé, Rolândia, chegando em Arapongas, eu me dei, só pelo fato de chegar em Arapongas, eu senti que seria um lugar certo para me fixar. Eu cheguei em Arapongas sem conhecer ninguém. Eu cheguei, fixei e montei um escritório de contabilidade e estou até hoje. Que seriam 57 anos. E estou até hoje, me integrei muito bem ao município e com a população. E procuro, dentro das possibilidades, ainda ajudar com o meu pequeno esforço no progresso do município de Arapongas. Hoje eu vejo com um ângulo diferente, porque Arapongas cresceu bastante, industrializou muito bem, aumentou consideravelmente da população e Arapongas teve sorte na escolha dos seus administradores. Todos trabalharam
corretamente, ajudaram muito no progresso do município. E hoje, Arapongas está entre os melhores municípios, as melhores cidades do estado do Paraná. Então, eu acho que Arapongas está no caminho certo. Eu fui no ano de 1965 a convite do governo japonês, do Departamento Latino-Americano do Ministério das Relações Exteriores, que naquele ano de 65, o Japão, comemorando o 20º aniversário do término da Segunda Guerra Mundial, queriam mostrar às pessoas niseis, descendentes de japonês, que não conheciam o Japão, que falasse um pouco japonês, que fosse pessoas consideradas como líderes no seu município. Então, eu, felizmente, ocupava o cargo de vice-prefeito de Arapongas e fui escolhido. Do Paraná, só eu. Do estado de São Paulo foram 4. Um juiz de direito, um vice-prefeito, 2 vereadores. E do Peru foram 3, um engenheiro, um advogado e um médico. E da Argentina foi um contador público. Fomos em 9, que seriam 10, um de Bolívia, mas esse infelizmente não falava japonês, não entendia, então não foi. Nós fomos em 9. O governo japonês queria mostrar a essas pessoas o desenvolvimento econômico, industrial, científico para as pessoas que não conheciam o Japão. E nós fomos os escolhidos, fomos os sorteados. Foi uma grandeza do povo japonês aceitando os braços abertos dos brasileiros. Então, os japoneses tinham que trabalhar em favor do Brasil, que os recebeu como segunda pátria. As dificuldades foram muito grandes, principalmente por não conseguir se entender com palavras, língua completamente diferentes. Então, as dificuldades foram grandes, mas os japoneses, com sua vontade de trabalhar, superaram isto e hoje a colônia japonesa está integrada em todos os setores da sociedade. Há 57 anos, eu posso fazer uma comparação entre imigração japonesa e eu como aventureiro vindo para Arapongas. Eu vim, como anteriormente disse, como um verdadeiro aventureiro. Quando cheguei em Arapongas, não conhecia ninguém. Vim eu e eu só. E sinto-me honrado em estar aqui radicado em Arapongas, com muitas amizades, e procuro sempre dar uma parte minha para o progresso do nosso município. Deixo aqui um abraço todo especial a você por todo esse trabalho bonito que você está realizando. Muito obrigado.
vamos homenagear nosso saudoso pioneiro Koshiro Suzuki, considerado por historiadores da imigração japonesa no Paraná como grande idealizador e que, por sua iniciativa, a fundação do orgulho da comunidade japonesa de Arapongas e do Paraná, fundou-se a Colônia Esperança. Há 20 anos atrás, o pioneiro nos contou sua vida e parte registramos no livro Pioneiros de Arapongas, Semeadores do Progresso. E um trecho do texto, uma grande prova de amor ao semelhante. E diz assim: a princípio tinha que contatar as famílias japonesas e assim adquirirem seus lotes de terras. Era uma esperança iniciar a colonização da nossa Colônia Esperança. Seu Koshiro sabia que poderia haver maleita e insetos que causavam inflamação na pele. E pensando assim, resolveu por si próprio dar a maior prova de esperança. Decidiu dormir na margem do rio Pirapó, obviamente provocando picadas de inseto. Enfim, fazendo da sua própria vida uma experiência. Preferiu ele contrair a doença a arriscar a vida dos amigos e conterrâneos e acabou por ser picado na madrugada que pousou no chão. Ficou aguardando manifestações em seu corpo. Felizmente, algum tempo passou e nada aconteceu ao nosso herói. Então, decidiu chamar os amigos para virem adquirir seus terrenos com a certeza de que não estaria arriscando a vida de ninguém. Registramos e homenageamos os demais pioneiros. Shoji Sakati, Momota Suzuki, que juntamente com o senhor Koshiro Suzuki, abriram as primeiras picadas na gleba. Em 1936, chegaram as famílias de Iurio e Haruyoshi Asegawa, Takao e Okuyama, Minoru Tamura, Suezo Okuyama, Haru Suzuki, Seigo Sagai, Senzi Aoki, Uichi Hirata, Kentaro Hirata, Tomio Handa, Shinzo Suzuki, Zenzo Aoki, Wataru Matsuo, Sérgio Sagai, dentre outros, sempre sob a coordenação de Koshiro Suzuki. Os imigrantes japoneses católicos procedentes principalmente das províncias de Nagasaki e Kumamoto e dos arquipélagos de Goshima e de Shimahara Hanto, onde já eram tradicionais cristãos, aqui sob orientação do padre Emílio Gruger, depois do nosso querido e saudoso frei Graciano Droisler. Koshiro Suzuki, apesar de ter grau superior pela faculdade Shoshino, no Japão, trabalhou arduamente na agricultura e na pregação católica na Colônia Esperança na sua formação. Colônia Esperança, Shinai Shokominchi, Comunidade de Fé e Esperança. Koshiro casou-se com Teresa Itsuko Abe, a senhora Suzuki, e foram pais de 6 filhos. Você terá agora uma entrevista com os filhos do nosso saudoso casal Koshiro e Teresa Itsuko. Agora nós estamos na paróquia Sagrado Coração de Jesus. E esse Deus maravilhoso, esse Jesus de braços abertos, mais uma vez abre esses braços para a história do Brasil, para a história do Paraná, para a história de Arapongas. Colônia Esperança, início desta povoação, 1934. Koshiro Suzuki iniciou a vinda com os nossos demais pioneiros para este pedaço de chão tão abençoado, que em pouco tempo se transformaria numa colônia com espírito católico. E é por este motivo que eu estou aqui no centro da paróquia, tendo a honra de estar com 4 dos filhos do saudoso pioneiro Koshiro Suzuki e Teresa Abe Suzuki. Eu, que há 15 anos atrás, aqui estava, com meu filho ainda nos braços,
com o seu cocheiro, a Dona Teresa, inaugurando uma placa, justíssima homenagem a este bravo homem, a esta brava mulher, que despertaram no Brasil, no Paraná e nas terras araponguenses o sonho da fundação de uma colônia católica. Sabemos que muitos bravos homens, outros bravos pioneiros e pioneiras, juntamente com Koshiro Suzuki, desbravaram essas terras. E neste programa você vai conhecer um pouquinho da vida de cada um deles. E nós já estivemos em quase todas as sessões aqui da Colônia Esperança. Esta colônia que é dividida em 7 sessões. Essas entrevistas, com certeza, vai enriquecer esse dicionário maravilhoso que conta realmente a história da fundação da Colônia Esperança. Mais de 70 anos se passaram. E os nossos pioneiros já se foram, a grande maioria. Mas ficou para Arapongas, ficou para a história da nossa cidade, os filhos. E eu tenho hoje a honra em estar com 4 dos filhos do seu Koshiro Suzuki e da Dona Teresa Abe Suzuki. Eles que já estão pertinho, muito mais perto de Deus. E com certeza de lá, estão protegendo esses filhos que vieram da terra do sol nascente, o Japão. Inácio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, você e os seus irmãos nos ajudando a resgatar essa história. De nada. E é através de você, da Maria, do Ludovico e do Bonifácio, lembrando aqui saudosos do José, irmãozinho, que já faleceu falecido. Já novinho, né? Novinho, a Verônica. A Verônica também, que faleceu recentemente de câncer, né? Uma nova família se faz no céu. Exatamente. O pai, a mãe e a irmã e o irmãozinho. Sim, exatamente. Uma nova família se faz lá e a família de vocês continua aqui para continuar também contando essa história. Exatamente, é isso aí mesmo. Nós vamos voltar um tempo um pouquinho agora e lembrar do pai, Koshiro Suzuki, ainda no Japão, Inácio. Pois é, eu recentemente estive no Japão, saí daqui em 1989 como decassegue, né? Porque a vida aqui no Brasil foi se tornando muito difícil após a geada de 75. Então eu já casado, você estava muito difícil, então eu ouvindo o pedido do pessoal, né, e falando aí que diz que o Japão estava aceitando o pessoal para trabalhar, até o meu irmão Bonifácio, né, ele também já tinha uns amigos ali de Cascavel na época, que já tinha ido para o Japão. Então e aí a gente tinha ouvido e a gente conversando com eles, tudo, aí nós chegamos a uma conclusão, vamos até o Cascavel então conversar com o pessoal, né, que está levando o pessoal lá para o Japão. E aí eu estive lá com o Bonifácio e minha esposa, e aí realmente eu ouvindo, que na época, né, ainda em 89, ainda não era liberado assim, sabe? Mas já tinha o pessoal que estava indo para trabalhar no Japão. E aí eu tive a graça, a oportunidade de ir para o Japão trabalhar, e também ao mesmo tempo, nessa época, eu tive a oportunidade de ir até o Japão e conhecer a terra onde meu pai nasceu, sabe? Aí que aliás nós temos essas fotos que você vai conhecer, né? Então ali também eu ouvi, né? Então as histórias de como é que foi que papai saiu do Japão, né? E os irmãos deles contaram pra gente. Então essa é uma coisa que a gente pode contar para vocês, né? Como é que foi que o papai veio para cá, né? Então isso foi em 1923, né? Que naquela época o catolicismo ainda no Japão não era admitido, era tido como uma religião de estrangeiros, né? Então eles não admitiam, e o pai dele era um budista daqueles ferrenhos mesmo, né? Da região deles ali, ele era como um sacerdote da região ali. E o filho dele saiu para estudar em Tóquio, na capital, aí estudou num colégio onde era administrado pelos padres jesuítas. E ali ele se formou em engenharia eletrônica, que a gente nem sabia que ele tinha formado, sabe?
Aí que os primos e um irmão dele, que eu tive felicidade de encontrar ainda em vida, o irmão mais novo dele, né? E aí eles nos contaram, né, a história do papai, como é que ele saiu, né? E que aí ele foi lá e dizer que ia ficar católico, né? Aí o pai dele ficou muito bravo, né, na época. Aí ele falou: olha, filho, se você vai ficar católico, né, isso aí é da tua parte. Mas se você vai ficar católico, então a gente vai ter que deserdar, você vai ter que sair da família. Olha que interessante. Então diz que foi assim, sabe? Assim me contaram ali. E de fato o papai também, ele tinha contado que ele ficou católico mais ou menos desse jeito, né? E aí a gente foi acabar de confirmar no Japão. Realmente o irmão dele nos contou. E que aí ele, quando ele partiu, naquela época ele ficou, né, católico. E aí na época era o padre Emílio Kircher que veio junto, sabe, com ele. Aí ele veio para o Brasil, né, em 1923, né. E foi para São Paulo aí nessa foi época? Para São Paulo, nessa época lá em Santos, né, que ele aportou lá em Santos e trabalhou ali até esse 1933, 34. Lavoura da terra. Lavrando a terra e catequizando os patrícios dele, os japoneses que estavam aqui, que a maioria era budista, né? Até a aula de japonês ele chegou a dar até a aula de japonês lá no Colégio São Francisco Xavier, lá no estado de São Paulo. O colégio aonde meu pai também me mandou naquele colégio para estudar, quando eu ainda tinha 9 anos de idade. E você foi? E eu fui para lá estudar, mas eu não cheguei a concluir, lá, sabe? Mais brincava do que estudava, né? Mas ele fez tudo isso aí com a gente, né? Levou a gente aonde ele formou, né? Na Colégio São Francisco Xavier, ajudou a formar também aquele colégio, que parece que foi fundado por padre Guido Deodoro, né? E aí de lá, ele andou junto com o padre Emílio Kircher na região de oeste de São Paulo, por ali, e que sentiu ali, que foi no cemitério, ele viu, diz que muitos, assim, mães novos e crianças novas falecidos ali. Então ele, curioso, ele quis saber, por que será que tanto falecimento de pessoas, mães jovens e crianças, né? Aí ele ficou sabendo que diz que tinha essa tal da maleita, né? A malária, né? Aí que ele falou: puxa vida, então eu tenho que procurar uma, como se diz, que nem o Abrão, né, procurou a terra nova. Então ele também, acho que nesse sentido, porque ele seguia o exemplo do São Francisco Xavier, né, que era um padre também. Religioso, o seu Koshiro Suzuki, um grande religioso. Foi, realmente ele foi. E aí ele, espelhando o São Francisco